Gravando aqui de novo, gente. Então, olha só. Então, retomando aqui, né? O seguinte, Carlos, o que eu estava explicando agora? Se você tem um investimento, tá? Que, por exemplo, né, você me perguntou aí, e aquela plataforma da Petrobras que foi vendida por um valor muito mais alto, né? E aí chegou o teste de impairment e viu, né, que compraram, né, um valor muito mais alto e fizeram o teste de impairment e viram que o valor ele é bem menor, tá? Aí você me perguntou, e como que eu vou registrar esse valor? Vou ter que registrar, reconhecer a despesa dele, né? Não foi isso que você me perguntou? Carlos, foi. Então tá. Então, vou respondendo agora a sua pergunta. A primeira coisa que você tem que pensar, que você vai ter que responder. Professora, pede pessoal para desligar o microfone aí, tá dando muita interferência. Ô, gente, quem tiver com o microfone ligado aí, muda pra gente, por favor. Isso, obrigada. Então, Carlos, olha, a primeira coisa que você vai ter que você tem que pensar para poder responder a sua própria pergunta. Essa plataforma, você vai vender, vai manter ela até o valor, o final do contrato, digamos que você comprou parcelado, porque eles compraram parcelado lá, até o final daquele contrato? Se sim. Eu creio que sim, né? Que eles estão imobilizados ali para ficar com ela bastante tempo, né? Pois é, então olha só, se é um imobilizado que é para poder ficar lá com bastante tempo, então muito provavelmente que ele não vai estar disponível para uma negociação imediata, ou seja, você não vai vender aquilo imediatamente, então ele vai estar disponível ali para venda futura. Isso se vender futuramente, concorda? Comigo? Aham, então, no método aqui do valor justo, qual o método que a gente vai, como que a gente vai avaliar? Nós devemos avaliar ele pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Concorda comigo? Que vai ter que ser? Por que vai ter que ser? Porque ele só vai estar disponível para venda futura, ou seja, não tem intenção de vender esse bem rapidamente. Então, primeira coisa que a gente tem que ver, qual que é a intenção da empresa, qual o modelo de negócio daquela empresa relativo àquele ativo, tá? Ativo ou passivo no caso. Se ele estiver sendo avaliado por meio do valor justo, por meio de outros resultados abrangentes, ou seja, aonde que eu vou fazer esse ajuste de impairment? Vai ser lá na minha DRE, eu vou reconhecer uma perda? Não posso. Por quê? Porque o CPC 48, ele diz para a gente que esses ajustes têm que ser feitos na conta de avaliação patrimonial lá no nosso PR. Aí, o que eu vou fazer? Vou criar uma conta redutora lá, que seja lá no meu ativo, de ajustes de avaliação patrimonial, debaixo lá da conta lá da plataforma que eu comprei. Vou reconhecer aquele valor ali a crédito, né? Ou seja, ele está reduzindo o valor da minha conta principal, digamos que seja 1 milhão, tá? A gente sabe que é muito mais, mas 1 milhão. E eu comprei 400 mil a mais, ela não vale 1 milhão, vale 600. O que eu vou fazer? Eu debito lá no meu passivo a minha conta de ajuste de avaliação patrimonial, porque ele tem que debitar o meu passivo. Ele tem que diminuir o meu patrimônio líquido, tá? E eu credito essa conta lá no ativo de ajuste de avaliação patrimonial, trazendo aquele meu valor daquele meu ativo a um valor justo, que é o valor de mercado, sem alterar o valor original, porque eu não posso fazer esse lançamento diretamente na conta, tá? Porque se eu faço diretamente na conta, eu vou ferir o CPC 46 do custo amortizado, que a gente sempre tem que reconhecer pelo valor original, tá? Entendi. Vai ter a própria conta de amortização, né? Isso, de ajuste de avaliação patrimonial. Aí, ajuste. Aí, no momento da venda, resolver, vou vender. Aí, no momento da venda, que essa perda, ela realmente vai realizar. Eu vendi, aí eu vou reconhecer lá no meu resultado, tá?
essa perda aí. Aí eu vou reconhecer ela lá, mas automaticamente eu já absolvi isso lá no meu PL, porque eu já fui fazendo essa provisão aí ao longo do período. Tá? Certo. Beleza. Entendi. Então, olha só. Além disso, a gente tem mais um outro resumo aqui desse CPC 46, do CPC 48, que a gente vai usar muito nos exercícios. Vamos usar até mais esse resumo do que o resumo da tela anterior, tá? Aqui a gente tem os tipos de mensuração dos ativos, que vai ser o custo amortizado, aí eu já trago aqui embaixo aqui para vocês, que é aqueles que a gente vai considerar mantidos no nosso ativo até o vencimento. O valor justo por meio de outros resultados abrangentes, então, VJ, hora, valor justo, hora, outros resultados abrangentes, tá? Que é aquele disponível para venda futura, e o valor justo por meio do resultado, que vai ser aqueles destinados à venda, tá? Então, sempre que eu for fazer essa avaliação subsequente, gente, é depois da compra, depois da venda, tá? Seja porque eu estou fechando o meu balanço, eu tenho que atualizar todos os meus saldos, ou seja, porque eu vou vender, eu tenho uma regra de como que eu vou apresentar isso no meu balanço patrimonial e como a gente vai apresentar esses valores na nossa DRE, tá? Então, se o meu instrumento financeiro, se o meu ativo, ele é mensurado pelo custo amortizado, no meu balanço patrimonial, eu sempre vou demonstrar o valor aplicado, por exemplo, o valor original mais os rendimentos dele. Por exemplo, eu tenho uma aplicação financeira num CDB, que seja, ou numa LTN, igual eu dei o exemplo, tá? Então, ele está lá registrado, ele é custo amortizado. Eu vou manter ele ali até o vencimento. Então, eu tenho ele lá na minha conta, lá no meu ativo circulante. Aplicação financeira. Todos os meses, o banco ele não me remunera aquela aplicação financeira? Não é assim? Não vai remunerando a gente? Quando ele remunera, qual o lançamento que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer a receita com aplicação financeira e eu aumento o meu saldo lá dessa minha conta de aplicação financeira. Tanto que se eu pegar o meu extrato e pegar o meu balancete, né? O que eu tenho registrado no meu balancete ali como aplicação financeira, o saldo total ali tem que ser igual ao saldo total do seu extrato bancário, né? Então, no balanço patrimonial, ele tem que sempre figurar o valor que foi aplicado mais os rendimentos que foi conferido a ele ao longo do período, tá? E aqui na nossa demonstração do resultado, vai ser sempre o quê? Os rendimentos também, ou seja, aquilo que é o valor, os valores dos rendimentos é sobre o valor que eu apliquei, tá? Que seriam as nossas receitas com aplicação financeira. Para os nossos investimentos avaliados pelo o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, como que ele vai ter que estar lá no meu ativo ou no meu passivo? Sempre, 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 sempre de acordo com o valor justo. Aí esse valor justo, ou já ditado por um teste de impairment, como a gente usou aqui o exemplo do Carlos, que ele falou sobre a plataforma da Petrobras. Fez o impairment, a gente tem que ir lá e fazer o ajuste de avaliação patrimonial, que seja, no caso lá. Então, se eu pego o meu imobilizado ali, ele já tem que estar líquido dos meus montantes, tanto para cima quanto para mais. Ou seja, ele já tem que estar figurado no meu balanço patrimonial de acordo com o valor justo, aquilo que o mercado ele vai me remunerar, tá? Como que eu vou trazer essa remuneração ou essa perda para a minha DRE? A mesma coisa também lá do custo amortizado, vai ser sempre o valor aplicação mais rendimento. E o valor justo por meio de resultado? No balanço patrimonial também, gente, valor justo, sempre vai ser valor justo, isso não vai mudar nunca, tá? E aí, o que vai mudar no meu resultado aqui, na minha demonstração de resultado? Os meus ativos avaliados sobre o valor justo por meio do resultado, eu vou sempre trazer ele para a DRE como o valor justo menos a aplicação, tá? Menos o valor que eu apliquei. No exercício vai ficar mais claro isso para vocês, tá?
Então, às vezes vai ficar parecendo que está meio complicado, mas na hora que a gente fizer o exercício aqui, vocês vão ver que vai estar mais tranquilo. Então, sempre usem essa colinha aqui, esse resumo do CPC. Exercício, isso aqui, inclusive, até mesmo para quando vocês forem fazer a prova do CRC, se você gravar esse resuminho aqui, a questão de valor justo, vocês vão tirar de letra. Não tem como errar, tá? Isso aqui esse é o macete dos macetes. Então, vê a mensuração, aí você pode fazer essa analogia do custo amortizado, valor justo por meio resultado abrangente e o valor justo por meio resultado pelo modelo de negócio, ou seja, vou manter até o vencimento, custo amortizado. Para venda futura, outros resultados abrangentes. Negociação que eu vou ter imediata, resultado. Tá? Isso aí é onde você vai fazer os ajustes. E como que vai ter que estar lá no seu balanço patrimonial esses valores? O custo amortizado é sempre o custo mais os rendimentos. Valor justo é sempre o valor justo, não vai mudar. E no resultado, no caso do custo amortizado, é o valor da aplicação, a aplicação mais rendimentos. Tanto para o valor justo por meio de outros resultados, quanto o custo amortizado. E o valor justo por meio do resultado é valor justo menos aplicação. É fácil, fácil, fácil vocês decorarem isso aqui. E o melhor ainda, não é decorar, é você entender isso, que não tem erro, tá? Então, vamos ver para um exemplo mesmo agora, entrando na prática, como que a gente vai fazer esses registros aí e colocar na prática essa teoria aí do CPC 48 e do CPC 46, tá? Então, olha lá. Vamos supor que em 10 de junho de X1, a Sociedade Maranhão S.A. tenha adquirido um lote de ações representativas de parte do capital da Sociedade Amazonas S.A., pagando a importância de 200 mil. Vamos considerar ainda que essas ações estavam cotadas no mercado de capitais e que a sociedade investidora, na aquisição, tem incorrido em gastos no montante de R$5.000, gastos com corretagens e emolumentos. Considerando que a Sociedade Maranhão, que é investidora, tem adquirido esses títulos com intenção especulativa. Tá vendo que aqui a gente fala da intenção dela? Porque a intenção dela vai mudar a forma de contabilização. Isto é, pretendendo disponibilizar para venda a curto prazo, classificando-as no grupo de investimentos temporário a curto prazo no ativo circulante. Então, aqui a gente já vê uma diferença. Normalmente, quando a gente adquire ações em outras empresas, antigamente, né, qualquer tipo de investimento em outra empresa, ela era reconhecido lá no nosso exigível a longo prazo, tá? Investimentos lá no exigível a longo prazo. Só que com a vinda do CPC 38 e o 48, isso mudou. A gente precisa ver qual que é a intenção em relação àquele ativo ou àquele instrumento financeiro. Eu vou vender ele imediatamente, a situação é especulativa, ou seja, vou manter até o vencimento, é para venda futura, é para venda imediata, a gente vai fazer o nosso registro contábil e as nossas avaliações de acordo com a intenção, porque eu comprei aquele ativo, tá? Ou passivo. Então, se no caso aqui a intenção é puramente especulativa, ela quer vender rápido, onde que eu tenho que registrar? Lá no meu ativo circulante. Então, eu vou lá fazer um débito, ações da Sociedade Amazonas no ativo circulante, conta crédito de caixa, no valor de quê? 205 mil, que é o valor total, a gente já aprendeu isso na aula passada, no método do custo. A gente vai ter que reconhecer o valor que a gente efetivamente gastou para poder comprar aquele investimento lá, tá? Então, 200 mil das ações, mais 5 mil de taxas e emolumentos lá. Então, ótimo. Já sabemos que fizemos o primeiro registro lá, que é o do custo original lá.
Então, agora, vamos aí, olha, no final de cada período, por ocasião de apuração do resultado e elaboração das demonstrações contábeis, o investimento será avaliado pelo método valor justo, porque isso é a nossa legislação, é o CPC 48 hoje, ou seja, eu tenho que avaliar os meus ativos e os meus passivos pelo valor justo. Então, tá, então vamos ver aqui esse mesmo exemplo que a gente deu aqui, a gente tendo uma avaliação onde o custo que eu comprei, ele é menor do que o valor justo, tá? Então, por exemplo, eu comprei por 205 e a gente vai ver aqui que o valor justo dele hoje é 250. Como que a gente vai fazer esse ajuste, tá? Então, vamos lá. Vamos admitir que em 31/12, o valor justo do lote de ações da Sociedade Amazonas, conforme cotação no mercado, tenha sido de 250 mil. Nesse caso, o ganho de 45 mil vai ser contabilizado como? Aí a gente tem que lembrar lá da nossa colinha, tá? Se ele vai ser uma venda ali completamente especulativa, né? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou debitar ações da Sociedade Amazonas e eu vou, porque ainda não vendi, ajuste de avaliação patrimonial, tá? No valor ali de 45 mil. Agora, vamos supor que esse ajuste, tá? Ele vai ser para menor. Eu comprei por 205 e agora ele vai valer 280, ou seja, 25 mil a menos, tá? Se ele vai valer 25 mil a menos, qual o lançamento, ajuste contábil eu tenho que fazer? Eu vou debitar ajuste de avaliação patrimonial, ou seja, eu vou reduzir o meu PL, tá? Em 25 mil, e eu vou acreditar ações lá da Sociedade Amazonas no valor de 25 mil reais. Deu para poder entender como que a gente vai fazer sempre essas mensurações posterior? Nesse exemplo aqui, era um ajuste que a gente vai ter que fazer por meio de outros resultados abrangentes. Isso vai variar, esses lançamentos, esses ajustes vão variar de acordo com o modelo de negócio, tá? Então, eu comprei, não tenho intenção, vou ter intenção de vender rápido, então eu vou fazer meu registro contábil de acordo com o que o CPC vai falar para mim, tá? Se eu vou manter até o vencimento ou se a gente vai vender para venda futura ou se vai ser para uma venda mais imediata, tá bom? Então, sempre a gente vai usar aquela outra colinha lá. No nosso material da nossa aula texto, eu já deixei para vocês lá 3 exercícios de fixação sobre valor justo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse primeiro aqui com vocês, já corrigindo, e depois que eu fizer esse primeiro com vocês, vocês vão ter já condições de fazer o segundo e o terceiro, tá? Então, o que eu vou pedir no segundo e terceiro? Para vocês ficarem atentos ao que eu estou pedindo. E aí, na próxima aula, a gente vai corrigir os outros 2 exercícios que eu deixei aí com vocês e a gente seguir com os nossos investimentos em outras sociedades, para a gente entrar no assunto de equivalência patrimonial, tá? Então, vamos ver aqui no exercício na prática, para vocês conseguirem fazer os outros, tá? Então, vamos lá no primeiro. A tabela a seguir apresenta as aplicações financeiras realizadas pela companhia investidora em 1/7 de 2018. Gente, pessoal que tiver com o microfone aberto aí, muda só para poder explicar isso aqui, esse exercício aqui, para não atrapalhar os demais. Ainda tem alguém aí, gente, que não está mutado. Isso, obrigada. E não, deixa eu ver aqui. Então, vamos poder tentar achar, tá, gente? Quem é? Professora, acho que você pode mutar todo mundo. Vou mutar. Isso, obrigada. Então, olha só. Vamos lá, então, aqui, gente, olha. A tabela a seguir apresenta as aplicações financeiras realizadas pela companhia investidora em 1/7 de 2018.
onde são encontradas as características de cada aplicação e a forma de mensuração definida pela empresa para cada uma delas, tá? Então, deixa eu ver se tem alguém aqui me chamando no chat, parece que não. Então, o que acontece? Aqui eu tenho, são 3 aplicações financeiras. Eu tenho aqui, olha, a primeira coluna com valor aplicado, ou seja, quanto que eu investi no início. Então, eu tenho uma aplicação no valor de 200 mil, que a data do vencimento dela é 30/4/2020. Na coluna aqui, na terceira coluna, eu já estou dando pronto para vocês qual que vai ser a mensuração definida pela empresa. Ou seja, eu já vou dar pronto para vocês a intenção dela, se é para venda futura, se ela vai manter até o vencimento, ou se é para venda imediata, tá? Então, aqui, essa primeira aplicação, ela vai ser sempre mensurada pelo custo amortizado, a uma taxa de juros de 1,5% ao mês, tá? E em 31/7 aqui de 2018, eu já dou para vocês o valor justo de cada uma delas, tá? Então, aqui o que está mudando aqui são só as datas de vencimento, as taxas de cada uma, o valor justo, ou seja, já dei aqui bastante informação pronta para vocês, tá? Dos investimentos aqui da empresa. O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo aqui para vocês calcularem o valor de cada uma dessas aplicações apresentadas no balanço patrimonial da investidora em 31/7 em reais. Ou seja, em 31/7, quanto que tem que estar figurado lá no balanço patrimonial cada um desses valores, tá? Cada uma dessas aplicações. Beleza? Conseguiu entender o que eu quero no exercício? Entendido, gente? Sim, professora. Então, beleza. Porque é importante vocês entenderem isso aqui, porque para os outros, vocês também entenderem o que eu estou pedindo nos outros, tá? Então, vamos agora para a correção. Do exercício 1. A primeira coisa, deixa eu fazer aqui, a primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, eu vou voltar aqui no exercício 1 para vocês verem. Vamos chamar a atenção. Primeira coisa que vocês têm que analisar para poder fazer o exercício. Vocês vão observar as datas e as taxas, principalmente a taxa. Se eu der a taxa ao mês, tá? E eu estou pedindo aqui os valores dentro de um mês, beleza, você não tem que transformar em nada. Agora, se eu te der uma taxa aqui ao ano e eu estou te perguntando um valor no mês, você tem que fazer a transformação dessa taxa anual para o mês, tá? Então, primeira coisa, fiquem atentos aqui às taxas, tá? Ao período aqui, se o período é de 30 dias ou não, e o período aqui das taxas, se a sua taxa está ao mês ou não. Se eu pedir no período de 30 dias e a taxa está ao mês, ótimo, não tem que fazer nada. Se eu pedir o período de 30 dias e a taxa estiver ao ano, tem que transformar a taxa. De igual forma, se eu pedir o período de um ano e eu te dei no mês, você tem que calcular aqueles juros ao mês ali para aquele período completo. Tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que observar é isso. Então, eu já coloquei aqui na resolução, que depois eu vou disponibilizar para vocês também. Primeira coisa, verificar o tempo e a taxa dada. Segunda coisa que eu tenho que observar no exercício para me poder fazer o exercício. Eu tenho que verificar a classificação do tipo de mensuração de cada investimento, que é aquele que eu dei lá. O primeiro foi custo amortizado. O segundo, qual foi o segundo? O segundo, o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. E o terceiro, o valor justo por meio do resultado. Então, eu tenho que saber o tempo e a taxa das minhas aplicações. E como que eu vou mensurar isso dentro da empresa, tá? Se vai ser pelo custo amortizado, por meio de outros resultados abrangentes, ou se pelo resultado, tá? Então, a primeira coisa aqui, eu tenho que observar isso. Terceiro,
eu pedi para você, por mais que eu pedi para você o montante que vão figurar essas aplicações, esses investimentos no balanço patrimonial, tá? Se eu te pedir no balanço patrimonial, você vai fazer o seguinte, até deixei já aqui na telinha, vocês vão usar a colinha, usem aquela colinha que eu falei que vocês vão usar bastante. Aqui eu tenho, na colinha que eu deixei já para vocês no material, a mensuração, ou seja, no valor do custo amortizado, como que ele tem que estar figurado no balanço patrimonial? Aplicação mais rendimentos. Se eu vou mensurar pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, como que ele tem que estar lá no meu balanço patrimonial? Sempre pelo valor justo. É valor justo por meio de resultado? No balanço patrimonial também tem que ser o valor justo. Ele não pode ser diferente disso. Então, nesse exercício, eu pedi para vocês figurarem para mim quanto que cada um desses investimentos eles vão estar dentro do balanço patrimonial. Então, só nisso aqui, você olhando essa colinha aqui, você já mata 2 valores. Ou seja, os 2 investimentos que estão avaliados pelo método valor justo, um pelo valor método justo por meio de outros resultados abrangentes, o outro pelo resultado, os 2 eles têm que figurar como o valor com os dados do valor justo, que eu já dei aqui para vocês o valor justo em 31/7. Então, no balanço patrimonial, essa aplicação aqui de 250 mil, ela tem que estar como 257. E da mesma forma, essa de 150 tem que estar no valor de 154 mil, porque tem que ser o valor justo. E eu já dei isso para vocês aqui nesse exercício, tá? Então, o quarto aqui, que é o ponto que a gente tem que observar, é a avaliação pelo custo amortizado, porque é o único que a gente ainda não tem nesse momento. Por quê? No balanço patrimonial, as 2 que é valor justo, a gente já tem o valor. Então, agora eu preciso calcular quanto que eu tenho que deixar no meu resultado, né? No meu balanço patrimonial, do meu custo amortizado. Então, aqui, olha, investimentos ao custo amortizado, eu tenho que calcular o valor dos rendimentos, sempre, tá? Então, eu peguei aqui, de qualquer forma, o que eu fiz? Eu calculei o valor dos rendimentos de todos eles aqui, tá? Se eu não quisesse calcular de todos eles... Exercício 2, não? Desculpa. Exercício 2, desculpa. Por isso que eu estou assim, se eu não quisesse calcular, não precisava, não tinha visto, não. Então, olha aqui, eu tenho que, de qualquer forma, o custo amortizado, eu tenho que calcular o valor do rendimento. Então, se eu tenho que calcular o valor do rendimento, o que eu vou fazer? Eu pego o valor do que eu apliquei, que foi os 200 mil, que é a aplicação mais rendimentos. Então, vou voltar aqui no primeiro. Qual que foi o valor aplicado? 200 mil. Então, eu vou calcular o rendimento desses 200 mil, tá? Então, 200 mil vezes 1,5% ao mês. Eu posso aplicar a taxa cheia porque o meu período é de 30 dias e a minha taxa está ao mês, tá? Então, 200 mil vezes 1,5% ao mês, eu tenho um valor total de 203 mil. Para eu contabilizar esses rendimentos, o que eu vou fazer? Qual a contabilização que a gente vai fazer? Eu debito lá a minha conta de investimento, a minha aplicação, e eu credito a minha conta de receita financeira, que é o que a gente vai, inclusive, fazer aqui na DRE, não é? É o valor, o montante da aplicação vezes o rendimento. Aqui ficou mais, né? Mas é um vezes, tá, gente? Vezes o rendimento, que é 3 mil. Enfim, se eu perguntei para vocês o montante, né, de quanto vai estar essas aplicações no balanço patrimonial, então, eu disse para vocês que a gente já tem aqui, quase acabando aqui nosso outro tempo, a gente já tem aqui os valores das aplicações a valor justo, que vai ser sempre a mesma, então eu tenho aqui, olha, os 257 mil mais os 154 mil, não é? Então, já tem aqui 257 e 154. Do método do custo amortizado, como que eu tenho que figurar? Aplicação mais os rendimentos. Então, eu vou pegar o montante aqui que eu calculei, 203 mil.
tá? E não esse montante aqui que foi 202 mil. Por mais que o valor justo aqui seja menor, ou ele poderia ser inclusive um valor maior, eu vou sempre obedecer o que diz o CPC, que eu tenho que figurar ele no meu balanço com a aplicação, tá? Vezes a minha taxa que vai me dar um rendimento, tá? Então, por exemplo, aqui deu 203, foi maior, então é esse que eu vou reconhecer. Mas digamos que tivesse dado aqui 150 mil e o valor justo lá na nossa tabelinha estava 150. Como que você tem que figurar? Os 150, tá? Que é sempre a aplicação mais os rendimentos daquele período ali. Ok? Então, aqui, qual que é o valor que vai estar no nosso balanço patrimonial? 257, 154 mais 203, ou seja, de investimento a gente tem um montante de 614 mil. Ok aqui, gente? Deu para entender a solução desse primeiro exercício? Porque vocês precisam ter entendido ele para poder fazer os outros. Então, no balanço patrimonial, os dois primeiros ela lançaria com valor justo, só com o valor, com o nome mesmo que está escrito lá no... Eu não sei como é que está escrito Lá lá na no telinha aqui, exercício. ó. É, Isso, olha aqui. O que for mensurado pelo valor justo, e eu já tiver dado aqui o valor justo, é esse que vai figurar o balanço patrimonial, sempre. aí ela lançaria ele com qual o nome? Com o nome que tá... Porque aqui não tem o nome, né? Mas seria o nome que ele desse. Isso, eu só pedi só o valor total, o valor dessas aplicações totais aí, tá? Aí, por exemplo, você poderia ter colocado, se você quiser colocar uma aplicação 1, 2 e 3, isso para mim não importa. Eu, por exemplo, como eu te pedi aqui o valor total das aplicações em 31/7, eu quero saber se o montante total você calculou corretamente de acordo com o CPC. Entendeu? Beleza. Então tá. Gente, mais alguém que tem dúvida, que queira tirar, esclarecer essa dúvida agora? Porque eu vou explicar o que eu vou querer nos outros, que é um pouquinho diferente disso aqui, mas o raciocínio é o mesmo. Carlos, com dúvida? Val? Ah, professora, mais ou menos, mas pode ir tocando aí que nós vamos acompanhar. Então tá bom. Marcos, Eu deu ia para falar a poder mesma entender, coisa, gente? professora. Perla? Vamos aí, que à medida que for falando, a gente vai vendo aí. Tá bom, então. Então, olha só. Não Agora precisa eu vou... montar balanço, pode só fazer a Não tabelinha, precisa, né, e deixar não precisa, demonstrar. gente, não precisa montar balanço para nada, é só isso aqui que eu quero, tá? É Igual só o aqui, cálculo mesmo ao mês, eu quero ao cálculo, mês a aplicação. eu quero cálculo e eu quero ver se vocês obedeceram o CPC direitinho. Qual que são os valores que eu vou reconhecer? Sim. Por que aí o rendimento tá 200 mil vezes, aí tá dando 203 e lá na planilha tá 202? Pois é isso aqui que eu expliquei. O que acontece? Lá na planilha, tá falando que o valor justo dessa aplicação é 202 mil. Tá? Só que essa aplicação, ela é avaliada pelo custo amortizado. A empresa já determinou que ela vai ser custo amortizado. Então, por mais que o mercado, naquele momento, ele vai pagar como um valor justo 202 mil, ela tem que obedecer o CPC 48. O que o CPC 48 diz? Todos os investimentos sujeitos ao custo amortizados, eles têm que figurar no balanço patrimonial sempre pelo o valor que foi aplicado mais os rendimentos que foram conferidos àquele investimento, tá? Então, a gente calculou aqui qual foi o valor do investimento, ou seja, o valor aplicado, 200 mil. A qual taxa? A 1,5% ao mês. Isso dá o quê? 200 mil vezes 1,5% ao mês dá 3 mil reais. Então, qual que é o valor que eu tenho que ter no meu balanço patrimonial? O que eu apliquei mais o meu rendimento. 200 mil mais 3 mil, 203. Por mais que o meu valor justo ele seja menor, ou ele poderia ser, inclusive, maior.
Mas como ele está sujeito ao custo amortizado, eu tenho que obedecer o que o CPC diz, que no balanço patrimonial tem que ser sempre a aplicação mais os rendimentos. Agora, se ele fosse uma aplicação sujeita ao valor justo, seja por meio de outros resultados abrangentes, ou seja pelo resultado, eu vou sempre figurar no balanço patrimonial o valor justo, ou seja, o valor que o mercado vai pagar, para mais ou para menos. Ok, entendeu, obrigada. Perla? Sim, Nada. obrigada. Nada. Então, olha só, vou explicar agora para vocês o que eu vou querer no exercício 2, que é um pouquinho diferente disso. Aqui, a configuração é a mesma, tá, gente? As mesmas 3 aplicações aqui, já determinei para vocês qual que vai ser a mensuração, as taxas, tudo direitinho. Só que agora eu quero que vocês me falem quanto que vai estar no balanço patrimonial, tá? Esses investimentos, em 31/12/2017. E eu quero também qual que vai ser o efeito desses valores, desses ajustes que vão precisar ser feitos na demonstração de resultado, tá? Aquilo que vai transitar pela demonstração do resultado e aquilo que não vai transitar na demonstração do resultado. Então, vocês vão ter que parar, dar uma outra lida na matéria e ficar atento sempre, tá? Aqui, a esse quadrinho resumo que eu dei para vocês, tá? Que aqui nesse quadrinho resumo aqui, tem tudo que vocês precisam. O valor, como que tem que estar figurado no balanço patrimonial e como tem que estar figurado lá também na sua DRE. Beleza? Entendido, gente? Ok. Entendido. Então tá. Sim, professora. Então, assim, pode ser que quando vocês pegarem para poder fazer, surja dúvida, surja dificuldade, mas não tem problema, gente. Faça, se fizer errado, não tem problema. Mas eu preciso que vocês façam. Porque senão, se vocês não fizerem na hora da prova, vocês não contam de fazer. Tá? Então tem que para postar no praticar. sistema aula? Não precisa postar no sistema aula, não, tá? Eu preciso que vocês tenham um compromisso com vocês mesmos de fazer. Porque na prova, vocês já viram aqui que o exercício meu já está, inclusive, já está resolvido. A gente vai corrigir junto na próxima aula, no primeiro tempo, os 2 exercícios, e depois a gente já vai entrar num outro assunto novo, que é sobre a questão Olha do só, Joana, eu vou acabar método de equivalência patrimonial. Tá? Daqui a pouco já vai terminar aqui. Beleza, gente? Beleza, professor. Ok, Beleza, professor. combinado. Ok, professora. Então, beleza. Então, aí, agora no segundo tempo, é o tempo que vocês têm aí dedicado para isso mesmo. Para poder pegar, para poder ler e fazer os exercícios, tá? E as dúvidas também que vocês estiverem tendo aí, qualquer coisa, pode me mandar no WhatsApp que eu vou ajudando vocês aí. Tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Beleza, Então, ok. beleza. Então, até a próxima terça. E bons estudos, bom exercício aí. Para vocês Até, fazerem. professora. Tá? Até, Aí, professora. olha só, Boa noite. no terceiro aqui, olha, eu peço de novo só o impacto no resultado, tá? Então, primeiro eu pedi o impacto no balanço, o segundo na DRE e no balanço, e o terceiro só no resultado, tá? Ou seja, só na DRE. Beleza? Beleza. Então tá. Então, bom descanso, gente. Daqui a pouco eu já posto a aula lá no Sistema Faculdade, tá? Beleza. Essas 2. Obrigado, gente. Por Tá nada. joia, obrigada. Boa noite. Até, gente. Por nada.